Eu sou a professora Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos compreender aí mais um pouquinho como que a pesquisa e a saúde cresceram por conta dessas inovações tecnológicas. Vamos lá? Para dar início, a gente precisa entender um pouco dos conceitos, né? Então, quando a gente fala de inovação, de forma popular falando, é justamente a proposta de fazer algo diferente, ou seja, algo que se apegue quando a gente fala na questão de mercado. São serviços, produtos que são pensados para facilitar e contribuir para a sociedade como um todo. Agora, quando a gente fala de inovação tecnológica, ela acaba também envolvendo alguns fatores que são conhecidos como fatores de tecnologia, ou seja, que envolvem algum processo ou algum procedimento. Dentro desses fatores e dessas questões, nós temos alguns benefícios, né? Quando a gente fala da área de saúde. Então, eu falei para vocês o que é inovação tecnológica, mas o que isso, ou seja, o que essa diferença traz de vantagens para a saúde? Então, a primeira delas é a tomada de decisões, que é muito mais estratégica e muito mais assertiva. Então, quando eu tenho algum procedimento a ser realizado ou algum processo, por exemplo, cirúrgico, e que eu tenho uma inovação tecnológica grande, a minha certeza, ou seja, a minha estratégia, ela é muito mais certa. Então, eu acabo não tendo erros dentro desse processo. O segundo que a gente tem é que os processos se tornam mais automatizados. Isso na área da saúde, ok? Terceiro, acompanhamento de dados e de índices em tempo real, então você não tem que ficar esperando, né? Então você está desenvolvendo um procedimento dentro da área da saúde e você está olhando o que está acontecendo num tempo real. Você não tem que ficar agora esperando para... É lógico que, por exemplo, um processo de recuperação, ele demanda de um tempo. Mas quando a gente fala de processos muito mais rápidos, você consegue ir acompanhando na hora, né? Ou seja, você não tem que ficar esperando por tanto tempo. Soluções muito mais efetivas e, por último, aprimoramento não só do tratamento, como da prevenção de doenças também. Então, a gente sabe que na área de saúde, essa questão da inovação tecnológica, ela é muito bem-vinda e também é muito bem vista. Por quê? Porque a gente entende que isso é um processo de crescimento, é um processo de futuro. Outra questão que a gente tem, aí eu cito alguns exemplos, é justamente a questão da inteligência artificial, a famosa IA, né, que a gente conhece. A inteligência artificial, ela é muito utilizada desde o primeiro contato com o paciente, para, por exemplo, agendar uma consulta, até mesmo um controle de estoque de medicamentos. Talvez vocês não saibam muito, mas se você perguntar para a mãe ou para o pai, ou para o seu pai, você pode perguntar como é que é agendar, por exemplo, uma consulta hoje num hospital ou num laboratório. Hoje em dia, a pessoa que conversa com você parece uma pessoa real, né? Então, você responde, ela fala, ah, entendi. Ou então ela fala... não entendi, você pode repetir? Então, a inteligência artificial, ela veio para isso. Se você não quiser agendar nada, você pode, por exemplo, ligar para pedir algum tipo de alimento. Então, a própria inteligência artificial daquele restaurante, ele vai também te responder dessa forma. Então, hoje a fala e a conversa é muito mais parecida com o ser humano do que era antigamente, que você discava e aí você só escutava. Diz que 1 para isso, né? Diz que 2 para agendamento disso. Hoje não é mais assim. Então a inteligência artificial, ela veio como algo inovador, deixando a pessoa muito mais presente, né? Então deixa muito mais próximo daquilo, da necessidade de quem está ligando. Uma outra questão é que você tem muitos ganhos, não só para pacientes, quando a gente fala da área da saúde, como também para profissionais que atuam na área. Então, todo mundo sai ganhando nesse sentido da inteligência artificial. Um segundo que a gente tem, que na realidade foi muito popularizado, principalmente agora dentro da pandemia, né, e após pandemia também, são as teleconsultas, ou também conhecidas como telemedicinas. Telemedicina. Essa teleconsulta, ela acaba tornando também um atendimento muito mais acessível, possibilitando, inclusive, as pessoas que moram até em regiões distantes. Então, pessoas que não tinham como ir até um local, hoje, pela telemedicina, você recebe um médico na sua casa, literalmente. Então, você pode falar para ele as dores que você está sentindo, os locais, quais são os seus sintomas, e ele consegue te dar um diagnóstico. Lembrando que essa telemedicina, ela acaba demonstrando a importância
da inovação tecnológica para a comunidade, né? E aí eu só venho destacar que a gente sabe que existem algumas dores ou alguns processos inflamatórios que você não consegue descobrir através da telemedicina. Então, normalmente você precisa procurar um atendimento especializado. Mas a telemedicina ela ajudou demais nesse processo e ela tem crescido muito ao longo aí destes anos, desde 2019, isso tem sido muito, 2020, muito popularizado. Então, tem sido muito bom. O terceiro que a gente tem como exemplo é o hospital conhecido como Hospital 4.0. Esse tipo de hospital é aquele hospital que a gente fala que é uma referência no aspecto de inovação, tanto estrutural quanto nos processos de ambulatório também. A proposta do Hospital 4.0 é justamente aumentar a produtividade de suas equipes. E aí, associado a esse hospital, nós temos algumas, na verdade são algumas estratégias, né, que é aplicado, como por exemplo, Big Data, Internet das Coisas, a própria inteligência artificial que eu acabei de comentar e também a robótica. E eu trago um destaque aí especial em relação à própria robótica, onde você tem você consegue manipular e fazer coisas no paciente através desses processos, né? Então, hoje, muitas vezes, o médico nem precisa estar dentro, por exemplo, de uma sala cirúrgica. Através da própria robótica, ele consegue apenas manipular todo aquele procedimento que ele teria que fazer, mas ele consegue, através da robótica, fazer isso acontecer de forma muito mais assertiva e muito mais certa, né? Vamos dizer assim, muito mais exata do que ele precisa para aquele momento. E aí o quarto que a gente tem é a realidade aumentada, tudo isso na área da saúde. A realidade aumentada, ela acaba integrando elementos e informações virtuais ao mundo real. Então ela acaba combinando, por exemplo, algumas imagens que é feita por câmera ou capturas de movimentos por meio de sensores. Então ela traz essa realidade de uma forma muito mais aumentada, muito mais visível. Então é uma realidade que muitas vezes a gente tinha uma dificuldade, mas a gente acaba tendo uma facilidade por conta da realidade aumentada. Eu chamo agora a vinheta de curiosidade. Da concepção de uma molécula até o desenvolvimento de um produto farmacêutico, existe investimento e a dedicação de mentes brilhantes. E o tempo é fundamental nesse processo. Quando a pesquisa se torna algo cientificamente promissor, é preciso anos e anos para se desenvolver um tratamento ou mesmo a cura. Todos os dias, cientistas do mundo inteiro se dedicam a promover inovação e a trazer valor para a saúde. E do lado de fora dos laboratórios, os desafios são ainda maiores. Estamos vivendo cada vez mais, com maior expectativa de vida e, por consequência, nos tornamos mais suscetíveis a doenças crônicas e complexas. Mas graças à biotecnologia, à terapia genética e à medicina personalizada, é possível adaptar o tratamento às características individuais de cada ser humano. Por isso, temos que avançar para suprir as necessidades do paciente. Somando os esforços de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios associados à Interpharma, fazemos a conexão entre a ciência e o paciente. Afinal, ele é o centro de tudo. É para o paciente que desenvolvemos as inovações da indústria farmacêutica, com ética, qualidade e segurança, proporcionando acesso às inovações e tratamento de ponta, colocando o cidadão brasileiro em contato com as melhores descobertas do mundo. Isso é ciência, inovação, saúde. Isto é valor à vida. Essa vinheta de curiosidade, ela vai estar trazendo um pouco a respeito de uma inovação tecnológica, mas quando a gente fala sobre o valor do paciente. Então, vai trazer um pouco do histórico de um processo de medicação, mas que o mais importante é a gente visualizar o quanto o paciente é importante. Então, quando a gente fala desses valores tecnológicos, a gente precisa lembrar de quem a gente está cuidando e de quem a gente está tratando. Frente a isso, eu trago então esse nosso último tema sobre valor do paciente. Então, quando a gente fala da área da saúde, a gente entende que a inovação tecnológica, ela também trouxe um avanço nesse meu cuidado com quem eu estou atendendo, né? Então, a gente sabe que a medicina, ela acaba sendo muito
como eu posso dizer, muito afastada do próprio paciente, né? Então hoje a gente entende, por exemplo, que um atendimento humanizado, onde eu valorizo esse paciente, é muito mais válido, é muito mais importante e interessante. E por incrível que pareça, as nossas inovações tecnológicas ajudaram a gente compreender esse valor que eu preciso dar. Então quando você faz, por exemplo, um atendimento de telemedicina, né? Não tem nem como o médico fugir o olhar, né? Então, às vezes a gente acabava indo no passado em alguns médicos, né, em alguns hospitais, que o médico nem olhava, né, para você, simplesmente receitava, olha isso. Hoje a própria telemedicina, ela já traz esse confronto, né, entre eu, médico, e o meu paciente. Então, eu estou te olhando. Quais os sintomas que você tem, né? Ou até mesmo essa fala, né, do teleatendimento. Olha, agora eu entendi. Parece ser uma coisa tão boba, mas é tão pessoal, é tão importante a gente poder sentir parte daquele momento. E a gente sabe que a área da saúde, a gente não gostaria de estar em alguns lugares, né? Então, não é legal ficar indo em hospital, até mesmo porque você está indo por uma necessidade, né? Então, já é um ambiente que não é tão bacana. Então, quando a gente consegue humanizar esse ambiente e entender o valor da pessoa que está lá, as coisas começam a mudar. Então, por isso que a tecnologia, ela acaba trazendo esse viés que antigamente a gente não dava muita bola, né? Então, percebe-se que houve uma junção, né, do que a gente sempre fez, mais a tecnologia junto, pensando no bem-estar daquele que está lá esperando pelo nosso atendimento. E aí eu fecho a nossa aula de hoje com uma frase de Daniel Guimarães, que diz que quando já não mais houver fronteiras para pesquisa científica, haverá menos morte, fome e dor. O futuro da humanidade está escrito em cadernos de anotações de vários cientistas pelo mundo. Porém, muitas vezes acaba sendo impedido de tornar uma realidade. Então, eu espero que a gente continue crescendo cada vez mais no aspecto tecnológico dentro da saúde. Na nossa plataforma você tem outros materiais, espero que vocês aproveitem, bons estudos e até a próxima!